Imagine isso. Você chega em casa depois de um dia exaustivo. Silêncio. Nenhuma notificação. Nenhum som além do tic-tac do relógio e da respiração abafada pelo teto. Você se senta no sofá, mas logo levanta. Vai até a geladeira, mesmo sem fome. Abre o celular. Nada novo. Liga a televisão. Depois desliga. Olha para o espelho. Evita o próprio olhar. 5 minutos se passaram. E pareceu uma eternidade. Por que estar sozinho é tão insuportável? Vivemos conectados a tudo. A telas, vozes, timelines e feeds infinitos, mas desconectados de nós mesmos. Buscamos a presença do outro como se fosse oxigênio, e ainda assim nos sentimos afogados. Há algo inquietante na solidão silenciosa. Algo que ameaça emergir quando não há ninguém por perto. E essa ameaça não vem de fora, vem de dentro, de um lugar que você evita encarar. É curioso, não é? Tememos a solidão, mas será mesmo a ausência de outros que nos apavora? Ou seria a presença incômoda de nós mesmos? Você já parou para notar que a maioria das suas distrações são fugas? Fuga de quê? Por que o vazio de um quarto silencioso dói mais do que uma discussão? Por que preferimos conversas superficiais a longas pausas conosco mesmos? Por que tantos pulam de relacionamentos em ruínas para outros antes mesmo de entenderem o que estavam tentando preencher? O paradoxo é brutal. Queremos ser compreendidos, mas sequer conseguimos nos ouvir. Queremos ser amados, mas nem sabemos quem está dentro de nós para ser amado. Queremos paz, mas não suportamos o silêncio. Então buscamos companhia, qualquer companhia. Mesmo que nos esvazie, mesmo que nos anule, mesmo que nos violente. É como se estivéssemos tentando nos manter ocupados o suficiente para não termos que nos confrontar. Porque lá, no fundo, habita algo assustador, um espelho sem moldura. Um reflexo que não depende de maquiagem social, filtros ou performances. Um eu nu. E talvez seja justamente esse eu que estamos evitando. Você já se perguntou o que emergeria se você desligasse tudo por 24 horas? Sem celular, sem séries, sem música, sem livros, sem conversas. Apenas você e o que vive por trás do seu peito. Consegue imaginar? Talvez seja essa a pergunta que mais importa e também a mais evitada. O que há em mim que torna a minha própria presença tão insuportável? Por que meu silêncio me assusta mais do que o barulho do mundo? Carl Jung dizia: solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não ser capaz de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Mas e se o problema não for a comunicação externa? E se você nem sequer for capaz de comunicar a si mesmo o que sente? E se você estiver desconectado da parte mais verdadeira da sua existência? Essa desconexão pode ter começado cedo. Talvez quando te disseram que chorar era fraqueza, que sentir demais era drama, que pensar muito era perda de tempo, que ficar sozinho era sinal de fracasso. Então você aprendeu a se anestesiar, a ser produtivo, a ser agradável, a se manter ocupado, a correr, mesmo sem saber de quê. E quanto mais você corre, mais o silêncio te persegue. Talvez a verdadeira questão nunca tenha sido como se livrar da solidão, mas sim, por que temos tanto medo de ficar a sós com a única pessoa que estará conosco até o último segundo de vida? Você. E se a resposta para esse medo estiver justamente no lugar que você mais evita? E se a sua incapacidade de ficar sozinho for o sintoma mais gritante de um vazio existencial não resolvido? Pense nisso. Não fuja da pergunta. Não abra outra aba. Permita que a dúvida permaneça como uma faísca no escuro. Porque o que vem a seguir não é mais confortável. Mas talvez seja a chave para tudo o que você está tentando encontrar fora. A verdade é mais incômoda do que parece. Você não teme a solidão. Você teme a exposição total a si mesmo.
E a razão para isso está enterrada sob camadas de condicionamento, trauma e esquecimento. Quando você fica sozinho, sem distrações, algo começa a emergir. Não são apenas pensamentos soltos, mas fragmentos. Lembranças mal digeridas, sentimentos evitados, impulsos reprimidos, verdades que você preferiu ignorar. A solidão é a convocação desses espectros internos. E estar sozinho, de verdade, é se tornar o anfitrião do próprio inconsciente. Carl Jung chamou esse fenômeno de encontro com a sombra. A sombra não é o mal em si, mas tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo para ser aceito. A raiva, o ciúme, o medo, o egoísmo, o orgulho, a carência, a impulsividade, todas essas expressões humanas foram colocadas num porão psicológico. E toda vez que você tenta ficar sozinho, o silêncio abre essa porta. Por isso você foge. Por isso precisa do outro, não apenas por afeto, mas como escudo. Por isso se joga no ruído, no excesso, na hiperconectividade. Você não busca companhia, você busca anestesia. Schopenhauer enxergava o ser humano como uma criatura consumida pelo desejo e pela dor. Para ele, a maior parte do sofrimento vem da tentativa de preencher um vazio existencial com prazeres temporários. E estar sozinho obriga você a encarar esse buraco, aquele que nenhuma série, amizade ou romance consegue realmente tapar. É por isso que o vício, em todas as suas formas, está tão conectado à incapacidade de ficar só. Não apenas o vício em substâncias, mas o vício em estímulo. Notificações, conversas, scrolls infinitos. Você não consome conteúdo, você consome silêncio. Gabor Maté, psiquiatra e pesquisador da dependência, afirma: não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. A compulsão por distração, companhia ou afeto constante não é um erro de personalidade. É uma resposta a um tipo muito específico de dor, a dor da desconexão interna. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre afirmava: o inferno são os outros. Não no sentido de que estar com os outros é ruim, mas que muitas vezes usamos os outros para escapar de nós mesmos, projetando neles todas as verdades que não suportamos enxergar em nós. A vida moderna agrava isso. Vivemos em um sistema que transforma o indivíduo em engrenagem, que recompensa a performance, não a presença, que valoriza o networking, não o silêncio, que celebra um movimento constante, mas ignora a quietude reflexiva. Somos treinados desde cedo para produzir, entregar, interagir, responder. Mas ninguém nos ensina a simplesmente estar. Esse condicionamento gera um paradoxo devastador. Você cresce aprendendo a evitar o seu mundo interno e então se surpreende quando ele começa a implodir. Você se identifica com a ideia de que precisa de alguém para se sentir completo, não porque isso seja uma verdade universal, mas porque sua identidade foi construída sobre a ausência de si. Você foi programado a buscar completude fora, não porque está quebrado, mas porque aprendeu a duvidar da sua própria inteireza. E assim, qualquer momento de solidão ativa um estado de alerta emocional. Seu corpo reage com inquietação, sua mente acelera. Você sente que está perdendo tempo ou desperdiçando vida. Mas, no fundo, o que está acontecendo é algo muito mais profundo. Seu inconsciente está tentando emergir e você ainda não aprendeu a suportar sua presença. A raiz filosófica desse desconforto com a solidão remonta à própria condição humana. Desde os tempos antigos, os pensadores já intuíram que estar só era um caminho para a verdade. E, por isso mesmo, evitado pela maioria. Platão via a contemplação como a mais nobre forma de vida. O estoicismo romano, com Sêneca e Marco Aurélio, ensinava que o autodomínio só era possível quando o indivíduo se distanciava das influências externas. Jesus foi ao deserto. Buda sentou-se embaixo de uma árvore. Nietzsche se isolou nas montanhas. A grande revelação é esta:
Toda transformação verdadeira exige um período de solidão profunda. Mas como podemos atravessar essa travessia se sequer conseguimos ficar a sós por 10 minutos sem nos sentirmos incompletos? O que a psicologia moderna chama de aversão ao silêncio é, na verdade, uma aversão ao autoencontro. Não é o vazio da casa que incomoda, é o vazio existencial que ela espelha. E o mais cruel é que quanto mais você evita esse encontro, mais a ansiedade cresce. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando viver uma vida cheia, sobre uma base vazia. Sua busca por validação constante, mensagens, likes, companhia, relevância, não são sintomas de carência. São gritos de uma alma que está faminta por si mesma. Essa é a verdade desconfortável. Você não precisa de mais gente ao seu redor. Você precisa de mais coragem para sentar consigo e escutar o que está por trás do ruído. É aqui que a tensão começa a se intensificar. Porque, se tudo isso for verdade, então você não está apenas evitando a solidão. Você está evitando a única oportunidade real de se encontrar. A pergunta agora não é mais por que você não aguenta ficar sozinho, mas o que você teme encontrar quando não houver mais ninguém para te distrair de si? E a resposta, essa sim, pode mudar tudo. Há um preço silencioso por nunca ficar só, e ele é muito mais alto do que parece. Você pode até conseguir manter-se ocupado, cercar-se de vozes, compromissos, ruído, mas a alma cobra. A psique tem memória, e mais do que isso, tem urgência. Tudo aquilo que você reprime, retorna, mas quando não há espaço para retornar de forma consciente, isso volta de forma distorcida, em crises de ansiedade, insônia, impulsos destrutivos, cansaço crônico, relacionamentos vazios. O paradoxo da era moderna é que nunca estivemos tão conectados e tão alienados ao mesmo tempo. Quantas vezes você já se viu em um grupo de pessoas rindo, conversando e ainda assim sentindo um vazio inexplicável por dentro? Quantas vezes você preencheu um fim de semana inteiro com compromissos só para evitar uma noite consigo mesmo? O excesso de estímulo externo cria uma névoa, uma anestesia existencial. E aos poucos, você perde a capacidade de perceber o que está sentindo de verdade. Você não sabe mais se está cansado ou entediado, se está triste ou apenas distraído, se está sozinho ou apenas viciado em companhia. Essa confusão emocional tem nome: dessensibilização afetiva. É quando o corpo e a mente perdem a habilidade de reconhecer sinais internos, porque você passou tempo demais calibrando sua existência com base no exterior. Pense nas redes sociais. Quantas vezes você postou algo não porque queria, mas porque precisava sentir que estava acontecendo? Quantas vezes você checou se foi notado, não por necessidade, mas por desespero inconsciente? Quantas vezes você saiu de casa para ver gente, só para não ter que ver a si mesmo? O vício em presença externa é uma armadilha invisível. Ele se disfarça de vida social, produtividade, entusiasmo, até espiritualidade. Mas, no fundo, é um sistema de fuga. Você não está correndo em direção ao mundo, está correndo de si. E o preço real disso? Você começa a perder acesso à sua bússola interna. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna em nossa vida como destino. Ou seja, se você não encara sua solidão, ela se manifesta nas escolhas erradas que você repete, nos relacionamentos que te esvaziam, na vida que parece não se encaixar, mesmo quando tudo está no lugar. Você pode construir uma carreira, casar, ter filhos, viajar o mundo e ainda assim sentir um buraco interno impossível de nomear. Esse é o custo de ignorar a própria presença. Com o tempo, essa fuga constante tem efeitos mais profundos. Você começa a se identificar com as máscaras que criou para sobreviver ao ruído. Você acredita ser a persona que agrada os outros. Você vive para manter sua imagem e não para descobrir sua essência. Essa dissociação gera um tipo de morte simbólica,
Você segue vivendo, mas não sente mais. Você responde, mas não escolhe. Você finge estar bem, mas se esqueceu do que é estar inteiro. E aqui está a armadilha final. Você começa a acreditar que não tem mais cura, que essa apatia é normal, que essa inquietação é só parte da vida adulta, que essa dependência de estímulo é um novo natural. Mas não é. É apenas o sintoma de uma alma que não foi escutada por tempo demais. Neurocientificamente, o cérebro se adapta aos hábitos emocionais. Se você se acostuma a evitar o silêncio, sua tolerância ao desconforto diminui. Se você passa anos anestesiando a introspecção, sua capacidade de insight emocional atrofia. É como um músculo que nunca é usado, enfraquece. E então, mesmo quando você quer parar, não consegue mais. Mesmo quando deseja estar só, se sente esmagado pela presença de si, porque o eu que mora dentro de você se tornou um estranho. Essa é a consequência mais invisível. A solidão interna não vem da ausência de companhia, mas sim da ausência de conexão consigo. E quando isso acontece, nenhum outro relacionamento é suficiente. Você pode ter 1000 amigos e ainda assim sentir um vazio profundo, porque a base está quebrada. A sociedade, é claro, lucra com isso. Indivíduos desconectados de si são consumidores perfeitos. Eles compram mais, clicam mais, se comparam mais, dependem mais. Eles vivem com medo do silêncio e por isso aceitam qualquer ruído que os distraia. Eles têm medo de ficar sozinhos e por isso aceitam qualquer companhia, mesmo que os destrua aos poucos. Você já reparou como tudo na cultura moderna te incentiva a não parar? Notificações, conteúdo infinito, aplicativos de encontros, recompensas instantâneas. Mas o que acontece quando você finalmente para? Quando você se permite não fazer nada, não falar com ninguém, não esperar respostas. No começo vem a ansiedade, depois o desconforto, depois algo estranho começa a acontecer. Uma clareza, uma voz que você não ouvia há tempos, um sussurro vindo de dentro. Eu ainda estou aqui. É nesse ponto que começa o retorno. Mas poucos chegam até aqui. Porque o caminho exige atravessar tudo aquilo que foi ignorado, e nem todos estão prontos. Você está? A próxima sessão revelará como essa travessia pode se tornar um ato de revolução silenciosa e como a solidão, quando enfrentada com coragem, pode se transformar em liberdade. A rebelião começa no exato momento em que você decide parar de fugir. Simples assim. Assustador assim. Não se trata de gritar contra o mundo, abandonar tudo ou se tornar um eremita no alto de uma montanha. Trata-se de algo muito mais radical. Ficar. Com você. No silêncio, na tensão, na ausência de ruído. E não tentar escapar. Porque o mundo inteiro foi desenhado para que você fuja de si. Cada distração, cada estímulo, cada algoritmo, tudo funciona como um empurrão sutil na direção contrária à introspecção. Escolher parar, então, é um ato de resistência. O primeiro passo dessa rebelião silenciosa é reaprender a habitar sua própria presença. Não como obrigação espiritual, mas como gesto de reconexão. Não se trata de suportar o silêncio. Trata-se de escutá-lo. E para isso, é preciso entender um princípio-chave. Desconforto não é fracasso. Ele é um convite. Durante anos, talvez décadas, você aprendeu a interpretar o desconforto como algo a ser evitado. Desconforto significava inadequação. Solidão significava abandono. Mas e se essas sensações não forem o problema, e sim o portal? Carl Jung nos alerta. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Ou seja, a libertação não vem de eliminar o incômodo, mas de integrá-lo.
A solidão só se torna insuportável quando você tenta vencê-la com força. Mas quando você decide acolhê-la como parte do processo, algo muda. Você para de lutar. E, curiosamente, a dor começa a se transformar. Esse é o início da autonomia emocional. Você não precisa mais de barulho para se sentir vivo. Você começa a encontrar vida dentro de você. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E talvez, até hoje, o seu como tenha sido sustentado por distrações porque você ainda não encontrou o seu verdadeiro porquê. Ficar sozinho, de verdade, te aproxima desse porquê. Você começa a distinguir o que é desejo real e o que é desejo emprestado. Você percebe que boa parte da sua busca por validação era só medo disfarçado. Medo de não existir se ninguém te olhar. Medo de não valer se ninguém responder. Medo de não ser se ninguém confirmar. Mas aqui está a revelação. Você não precisa mais dessa confirmação. Porque quando você se ancora em si, descobre algo que nenhum algoritmo, nenhum elogio, nenhuma presença externa consegue oferecer: integridade interior. Esse é o solo onde nasce a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que você sempre achou que precisava. E para cultivar essa liberdade, é preciso treinar o músculo da solitude. Sim, treinar. Assim como a coragem, assim como a atenção. A solitude não é a ausência de companhia, é a presença de si. Você pode começar pequeno. 5 minutos por dia sem distrações. Depois 10. Depois um café tomado em silêncio. Uma caminhada sem fones. Uma noite sem tela. Um domingo sem plano. No início vai doer. O impulso por estímulo virá como uma fissura. Mas se você resistir, se você simplesmente ficar, algo renasce. Você começa a perceber padrões emocionais. Entende de onde vêm certas reações. Reconhece feridas antigas. Conecta pontos que antes pareciam aleatórios. Você recupera sua sensibilidade. E isso muda tudo. Você começa a selecionar melhor com quem se conecta. Você para de aceitar companhia por medo de estar só. Você aprende a dizer não sem culpa. Você redescobre o prazer de estar em silêncio, sem se sentir vazio. Você descobre que estar consigo não é estar em falta, é estar em plenitude. Historicamente, os maiores saltos de consciência vieram de pessoas que souberam ficar sós. Jesus foi tentado no deserto. Buda enfrentou Mara sob a figueira. Jung escreveu suas visões no livro vermelho isolado do mundo. Nietzsche escreveu as obras mais profundas enquanto caminhava sozinho pelas trilhas da Suíça. A solidão não os destruiu. A solidão os revelou. E o mesmo pode acontecer com você. Mas isso exige coragem. Coragem de não ser entendido, de não seguir a manada, de ouvir a própria alma, mesmo quando ela sussurra coisas que você preferia não escutar. Rebelião aqui é sinônimo de reconexão. É abandonar a dependência emocional e retornar à soberania interior. E quanto mais você se acostuma a estar consigo, mais a sua presença se torna algo valioso para você e para os outros. Porque só quem sabe ficar sozinho sabe realmente amar. Porque não ama para preencher o vazio, ama para compartilhar a abundância. O mundo não precisa de mais gente barulhenta. Precisa de gente centrada. Gente que não dependa da atenção para se sentir viva.
Gente que saiba parar e, nesse parar, reencontrar sentido. É isso que a verdadeira rebelião oferece. Não um isolamento, mas uma nova comunhão. Uma comunhão com sua essência. E ela só pode começar no momento em que você escolhe sentar-se com o próprio desconforto e dizer: eu não vou mais fugir. Então, você fica. Pela primeira vez, talvez em anos, você não tenta fugir. Você se senta no chão frio da sua consciência e observa. Não espera nada místico, não exige respostas. Apenas fica. E nesse espaço de espera silenciosa, algo se move. É quase imperceptível no começo, um fio de paz. Não a paz eufórica que as pessoas buscam em mantras de Instagram, mas uma paz bruta, quase austera. Um tipo de calma que nasce do encontro com aquilo que você mais temia e que, no fim, não era tão ameaçador assim. Era você. A solidão, aquela entidade fantasmagórica que sempre o perseguiu, agora revela sua verdadeira face. Ela não era ausência, era espaço. Espaço para algo emergir que o barulho do mundo sufocava. E então você entende. A solidão não era o vazio. Era o útero, o lugar do renascimento. O intervalo entre quem você era e quem está prestes a se tornar. E a revelação final surge não como uma explosão de luz, mas como um sussurro firme. Você não precisa mais fugir de si mesmo. Você é casa. Essa percepção muda tudo, porque, pela primeira vez, você percebe que a sua presença é suficiente, não perfeita, não resolvida, mas suficiente. Você não está incompleto, você está em processo. E, nesse exato instante, você compreende o que ninguém havia te dito. A razão pela qual você nunca suportou estar sozinho é porque você nunca foi apresentado a quem você é. Você conhecia a voz que agrada, o olhar que seduz, a risada que preenche, os silêncios que evitam conflitos, mas não conhecia a presença que simplesmente é, sem performance, sem papel, sem plateia. E agora que você a encontrou, ainda que em fragmentos, algo ancestral desperta. Uma lembrança de que você já foi inteiro, de que antes da culpa, da pressa, da máscara, havia apenas você. E era o bastante. Essa é a realização mais poderosa. A solidão não é um castigo, é um portal. A porta de entrada para a liberdade de ser. Arthur Schopenhauer, com seu ceticismo sombrio, dizia que a vida era sofrimento, e ainda assim ele escrevia para se libertar. Nietzsche proclamava que deveríamos nos tornar quem somos. Mas como fazer isso sem o silêncio necessário para ouvir a si mesmo? A verdade é que todos os grandes mestres, espirituais, filosóficos ou artísticos, chegaram a essa mesma porta. Alguns chamaram de contemplação, outros de iluminação, outros de descida ao inferno. Mas o caminho é o mesmo, o retorno à presença não negociável de si. E agora ela está diante de você. Você percebe que não precisa mais temer os domingos vazios, os fins de noite sem mensagens, as viagens sozinho. Esses momentos não são desertos, são santuários. Você começa a enxergar que o barulho que antes chamava de vida era muitas vezes só um modo de sobreviver. Mas agora, ao fazer as pazes com a solidão, você começa a viver. Não com grandiosidade, mas com presença. Você come com mais atenção, anda com mais profundidade, olha para o céu e sente algo além da estética. Olha para as pessoas e enxerga algo além da utilidade. Olha para si mesmo e, pela primeira vez, sorri sem constrangimento. Você se torna alguém que sabe ficar. E quem sabe ficar, sabe amar. Porque amor sem presença não é amor. É apego, carência, necessidade. Mas quando você se encontra, você já não exige que o outro te complete. Você o convida. Como quem diz, eu sou inteiro, e mesmo assim, quero caminhar ao seu lado.
Esse é o tipo de ser humano que transforma o mundo. Alguém que não precisa de distração para sentir que existe. Alguém que não precisa de aplausos para saber que tem valor. Alguém que aprendeu a caminhar consigo e, por isso, não precisa se perder em ninguém. Você não aguentava ficar sozinho porque te ensinaram que estar só era igual a ser rejeitado. Mas agora você sabe, estar só é estar em comunhão com a única presença que jamais irá embora, a sua. Essa é a libertação. Não mística, não inalcançável, mas profundamente humana. E ela começa toda vez que você desliga o mundo e escolhe escutar o que há dentro. E no fim você percebe. A solidão nunca foi o monstro. O monstro era a ilusão de que você precisava ser salvo dela. Agora você caminha por ela como quem atravessa uma floresta sagrada, com reverência, com silêncio, com coragem. E se algum dia o vazio voltar, você saberá. Ele não veio te engolir. Veio te lembrar. Que você é mais vasto do que pensava, mais profundo do que dizia o espelho, mais inteiro do que o mundo jamais te permitiu ser.